você é uma figura muito conhecida, muito combativa. E quando eu ouço você falando, eu lembro das pessoas que imitam a sua voz, não é? Fica engraçado porque o pessoal, meu irmãozinho, não sei o que, igualzinho. Eu falo, caramba, ele sabe imitar a voz dele melhor que os imitadores. Não tem os caras tão bons. Então, obrigado demais. Que isso, é um prazer. Mas eu queria começar isso. Silas, por que as pessoas veem você, essa figura forte e polêmica? Porque você tá sempre no olho do furacão, você não tira... O que a gente usa aqui, não tira o seu da reta. Tem as questões, você vai lá e fala, e quando muitos falam, não vou mexer nisso daqui porque eu posso perder seguidores. Por que você sempre tá citado e sempre tá no meio das coisas? Rapaz, eu tive um pai extraordinário. Meu pai era um cara muito corajoso, muito preparado. Para você ter uma ideia, meu pai, quando eu tinha 17 anos, estudava 2 horas por dia dicionário. Eu queria saber o significado das palavras. Então, meu pai era um cara muito preparado. E meu pai era um cara visionário. Eu fui o filho dos 5, eu fui o que fiquei mais com meu pai. 5 filhos, vocês nasceu onde? São estudos do Rio de Janeiro. Meu pai é da Bahia, mas nós somos do Rio. Tá. Eu tenho 2 irmãos, homens mais velhos do que eu. Tenho uma irmã mais velha, eu e vem a minha irmã menor. Tá. Então, dos filhos homens, eu fui que fiquei mais perto do meu pai, que meus irmãos são 10, 9 anos mais velhos do que eu. Entendi. E eu pude pegar muito. E meu pai era um cara que dizia assim, meu filho, não tenha medo da verdade. Porque se você está com a verdade, você está com o caráter de Deus. Deus é a essência da verdade. Você com Deus a maioria é sempre. Não tenha medo se o mundo está contra você. Se você está com a verdade... Não tenha medo. Então... Você nunca teve medo? Então eu não tenho medo. Pode vir, Alexandre Moraes, Xandão, processo. Porque eu vejo você brigando com um Xandão, pode eu fico vir pensando, meu Deus. Eu não tenho medo desses caras, não tenho medo de nada disso. Então, pra você ter uma ideia... Tá com quantos anos, pô? Eu tô com 65. Tá. Eu sou um dos pastores mais antigos na TV brasileira, quando a TV era poderosa. Exato. Ela caiu. Então, eu tenho 42 anos na televisão. Só de TV, 42 anos. Que eu tô na TV. E eu comecei a me posicionar quando nenhum pastor nem imaginava se posicionar. Imagina. Eu comecei a me posicionar quando eu entrei na TV com 23 anos de idade. Que mundo que o Brasil tava... Quem que tava Quem tava no governo? Quando eu comecei, caraca, quem tava no governo tinha 23 anos de idade. Que ano que foi? Só você ele veio tem que fazer a conta aí, brother. Faz a conta, diminui 42 de 65 e aí você vê. Então, tá. quando eu tava na TV... ainda não tinha um debate aberto sobre práticas homossexuais. Exato. Eu já me posicionava. É mesmo, naquela época? Já me posicionava, mostrando que a pessoa tem direito de ser o que ela bem entender. A minha questão não é a pessoa, a minha questão é a ideologia. Entendi. A minha questão não é o cara ser homossexual, é um problema dele, acerta com Deus, não tem nada com isso. A minha questão chama-se o ativismo gay, que é ideológico. Que é? Né? O ativismo gay está vinculado à esquerda por ideologia. Não naquela época, veio depois. Mas não, isso já vinha, já vinha sendo alimentado, só que havia uma reação muito gigante na sociedade. Naquela época eu já falava de aborto. Agora eu aprendi uma coisa, meu amigo. O que eu via? Eu via, olha como é que Deus faz. Quando eu tinha 17, 18 anos... eu verificava que os pastores não tinham respostas fora da Bíblia. Exato. Aí eu dizia assim, caramba. E aí eles se esquivavam. Então, ou então eles não, porque Deus... Aí eu dizia assim, bem, mas e quem não acredita em Deus? Não é válido. Então, o que Deus botou na minha mente? A Bíblia é a verdade. Certo. O que Deus fala é a verdade. Então, na ciência, na sociologia... eu vou descobrir essa verdade de Deus. Então, eu vou mostrar a Bíblia através da ciência. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar esses assuntos fora da teologia. Então, eu discuti em audiências públicas. Descobriu aí? Não só quem estava, mas a lista de quem o pastor já acompanhou estando na TV. Então, vamos lá. João Figueiredo. Nossa, começou no Figueiredo. José Sarney, Fernando Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula de lá pra cá. Collor, Lula, Dilma. Isso aí. Então, o que a gente estava falando? Aquele entrou, eu me desviei aqui do assunto. Falando a questão do movimento de esquerda. Então, eu falei isso aqui, o que eu vi? Todos esses assuntos polêmicos,
eu vou encontrar respostas na ciência. E foi o que eu fiz. Eu discuti várias vezes no Congresso Nacional, em audiências públicas, sobre questão de aborto. Nunca levei a Bíblia. Eu não preciso discutir falando de teologia. E eu deixava os caras loucos. Por quê? Porque eu ia na ciência para provar o que é o aborto. Eu não preciso da Bíblia para mostrar que o aborto é a coisa mais estúpida, mais violenta contra os indefesos. Eu discuti com feministas, eu discuti com todo tipo de gente. E qual